E chegando Jesus, falou-lhes: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Meus amigos, estamos aqui pelas Escrituras contemplando o Cristo, e não apenas o Cristo homem, mas o Cristo glorificado e ressurreto. Ou seja, não é o Cristo conforme nós podemos contemplar por meio de Filipenses 2, que nos diz que Ele se esvaziou da sua glória, mas aqui nós já estamos contemplando o Cristo cheio da sua glória, tomado pela glória de Deus, assim como Ele mesmo diz em João 17, dizendo, orando ao Pai: glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então até João 17, Jesus estava vazio da glória de Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se submeteu à morte de tortura, uma morte violenta, para que obtivesse novamente a glória que Ele tinha antes da fundação do mundo. Então aqui, esse Cristo já ressurreto, já glorificado, plenamente homem e plenamente manifesto como Deus, está se revelando não só àqueles discípulos, mas está se revelando de maneira histórica. Isso aqui, meus amigos, é um ponto de partida da história onde Cristo está se colocando como o epicentro da humanidade, provocando o mais importante movimento do universo de restauração e de reconciliação de todas as coisas. Então imagina o único homem que foi ressurreto por Deus, falando a nós, porque a Bíblia chama Cristo Jesus de o primogênito dos mortos, sem Ele ser o primeiro a ressuscitar. Porque Jesus não é o primeiro a ressuscitar e também não é o primeiro a ressuscitar alguém. Porque Jesus aí vem no estilo de Elias, na herança de Elias e Eliseu, que eram homens, Ish Elohim, que eram homens de Deus de fato, que tinham poder para trazer os mortos à vida de volta. Então Elias, ele é o homem que é o primeiro a ressuscitar alguém. E quando o Eliseu recebe porção dobrada, ele realmente recebe porção dobrada, porque ele de fato, se a gente faz junto com os teólogos o cálculo matemático, ele faz o dobro de obras que Elias fez. Então Eliseu, ele ressuscitou o dobro de Elias. Então a ressurreição era algo que fazia parte da esperança dos judeus e dos israelitas. E o próprio Jesus, antes mesmo dele ser ressurreto, ele mesmo ressuscitou pessoas que vocês devem lembrar o nome, como a filha de Jairo, Lázaro, outras pessoas. Como um dia Jesus estava andando nas ruas de Israel e estava passando um velório de um menino adolescente. E Jesus, comovido de paixão, ele paralisou aquele velório, que estava indo já para o seu enterro. E Jesus ressuscita aquele menino no meio de todos. Mais impressionante que isso é que no segundo exato que Jesus ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, conforme está escrito lá em Mateus 27, lá para o versículo 50, versículo 51, se eu não me engano, se não me falha a memória. A Bíblia fala que no instante que Jesus ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu se rasgou. Amém ou não amém? Mas não só o véu se rasgou, mas a morte
foi tragada pela vitória naquele momento, porque no momento exato que Jesus adentrou a dimensão da morte, a vida que havia em Jesus expulsou os mortos para fora e eles ressuscitaram. A Bíblia fala que Jesus expulsou os mortos para fora, como se fosse uma explosão de pipoca. Os mortos voltando para casa porque eles tinham experimentado Jesus entrando no meio da ressurreição. Mas o que faz Jesus superior e primogênito dos mortos? Porque as pessoas que Elias ressuscitou voltaram a morrer. As pessoas que Eliseu ressuscitou voltaram a morrer. Lázaro voltou a morrer. A filha de Jairo voltou a morrer. Aqueles que ressuscitaram no momento da crucificação de Cristo Jesus voltaram a morrer. Mas quando nós contemplamos a pessoa de Jesus, nós identificamos o único homem que não foi ressuscitado por intermédio de outro homem. Presta atenção, ninguém orou para que Jesus fosse ressuscitado. Ninguém ficou lá orando, Deus traga Jesus de volta, Deus traga Jesus de volta. Não, Jesus não foi ressuscitado por ninguém, a não ser pelo seu próprio Pai. Jesus foi ressuscitado exclusivamente por Deus, e isso faz dele o primogênito dos mortos. E principalmente porque Jesus não volta a morrer e não voltará a morrer, ele permanece vivo à direita de Deus. E é esse Cristo, à direita de Deus, ressuscitado, glorificado, o único escolhido por Yahweh para ser o Messias. Ele está dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E se nós formos comparando as autoridades que existem até chegar em Jesus, nós poderemos tomar um susto, porque é maior do que o presidente, é maior que um vereador, um policial, um presidente, um deputado federal, um senador. É maior do que Satanás e todos os principados e potestades, é maior que Miguel, o principal dos príncipes de Deus. Jesus contém nele mesmo toda a autoridade no céu e na terra. E dito isso, manifestado, declarado toda a sua autoridade. Presta atenção, alguém que tem toda a autoridade pode nos pedir qualquer coisa. Ele poderia pedir qualquer coisa. Cristo, como Rei do universo e da história da humanidade, soberano, ele poderia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir bens, adoração, dinheiro, jejum, qualquer coisa. Mas na verdade ele não pede, ele dá uma ordem: ide. E o motivo pelo qual nós não estamos indo é porque nós não contemplamos quem é que nos mandou. Não tem a ver com a nossa fraqueza. Não tem a ver com a minha fraqueza, porque eu sou fraco, e alguns dias atrás no meu diário de oração estava escrito que eu não queria ir evangelizar. Então não tem a ver com a minha fraqueza, não tem a ver com a sua fraqueza, tem a ver com o Cristo que nos ordenou a fazer o que Ele nos manda. E aqui, manifestado toda a sua autoridade, Ele tem uma única ordem: ide e fazei discípulos. E essa ordem, ela tem 3 camadas, pelo qual nós chamamos de grande comissão. Por que nós chamamos a grande comissão de grande comissão? Porque ela é a maior das comissões. Ela é a maior das comissões porque, em primeiro lugar, ela se estende a toda a humanidade. A velhos, crianças, jovens, adultos, adolescentes, pais, mães, solteiros, celibatos. A todo homem, Cristo tem
uma ordem: ide. Ou seja, não tem ninguém aqui dentro, ou dentro do corpo de Cristo, que não tem o mesmo chamado. Nós temos o mesmo chamado, porque nós fomos comissionados pela mesma pessoa para fazer a mesma coisa. Então, nesse momento, quando nós encaramos a grande comissão, a nossa crise de identidade ou de funcionalidade precisa ser detripada diante de Cristo, porque nós fomos chamados para a mesma coisa. Ninguém aqui tem um chamado especial que está acima da grande comissão. Você não é ungido o suficiente para ter um chamado mais importante do que a grande comissão. Porque é a grande comissão que abarca tudo aquilo que nós fazemos. Eu casei debaixo da grande comissão, eu estou tendo filho debaixo da grande comissão, eu estou fazendo igreja debaixo da grande comissão, eu fiz psicologia debaixo da grande comissão, eu ganho dinheiro debaixo da grande comissão, eu respiro debaixo da grande comissão, porque esse é o mandato de Cristo superior a mim e a você. Então eu tenho um filho de 4 anos que se chama João, e ele já está debaixo da grande comissão, não por causa de mim, mas porque existe um Senhor sobre a vida dele, que antes dele nascer o chamou para algo grandioso, estupendo, uma suprema vocação. Qual que é? O Evangelho. Como alguém? Qual o seu chamado? Grande comissão. Não tem como você fugir disso. E você estará deslocado se você fizer qualquer coisa sem a compreensão. Eu fui chamado para ser um advogado, dentro da grande comissão. Eu fui chamado para ser dona de casa, dentro da grande comissão. Não interessa aquilo que você faça, precisa ser encaixado dentro da grande comissão. Porque essa autoridade, ela estende a todas as pessoas, em qualquer momento da história. Porque esse chamado se estende historicamente e de maneira atemporal, até a consumação dos séculos. Então, enquanto estiver nascendo gente, estará nascendo pessoas debaixo da grande comissão. Vamos lá, alguém? Fomos chamados para o Evangelho, por meio do Evangelho, para anunciar o Evangelho. Por que também é grande? Porque geograficamente ocupa todos os lugares. Todos os lugares estão debaixo da grande comissão. Então, como vai dizer Kuyper, não existe 1 milímetro do universo da qual Cristo não diga, é meu. E quando eu tenho essa compreensão, e a grande comissão, ela se torna a minha cosmovisão, eu olho para Campinas como meu campo missionário. Então você não está indo para o seu trabalho para ganhar dinheiro. Você não está indo para a faculdade para estudar e ser um bom profissional. Você não está indo para a sua escola, você que é um adolescente, para estudar e passar no Enem. Você está indo para esses lugares porque você foi chamado para a grande comissão, e como consequência você ganha dinheiro, como consequência você se torna um profissional, como consequência você faz qualquer coisa. Mas o motivo principal de nós fazermos qualquer coisa, seja profissional, seja espiritual, seja lá o que nós façamos, o motivo é grande comissão. Então presta atenção,
todo lugar que eu piso é um campo missionário no segundo que eu chego. No momento que eu piso para dentro do tatame, digo, estou dizendo, Cristo é superior no tatame. E isso aqui é o meu campo missionário, onde eu estou atraindo pessoas para uma comunidade chamada Corpo de Cristo. Vamos lá. E é debaixo dessa compreensão que nós respondemos a oração do Mark Duke. Missionários dentro do ônibus, dentro de um Uber, dentro de uma escola. Porque começa a compreender que todo espaço que eu ocupo é um espaço de proclamação. Isso revela algo profundo a nós. Cristo tem um desejo de ser anunciado em todos os lugares, em todas as culturas, espaço, línguas, nações, cidades, bairros, casas ou ruas. Existe um desejo de Cristo de ser revelado naquele ambiente por meio de nós. Então presta atenção. Se eu estou debaixo da grande comissão e de toda a autoridade de Cristo, eu não preciso orar para perguntar se eu devo pregar. E eu também não preciso orar para perguntar se aquele é o espaço que Jesus quer que eu pregue. Porque até um centro de macumba se torna um campo missionário. E na hora que eu piso, é o diabo que sente opressão na hora que eu entro. Quando eu entro, é o diabo que faz... Nossa, eu preciso sair daqui crente de verdade. Porque eu decidi na minha vida que eu não seria mais oprimido, que eu não sentiria mais opressão. Eu decidi, eu desliguei o botãozinho opressão e liguei o botãozinho opressor. Porque o sonho de todo oprimido... Brincadeira. Passei da doutrina agora. Mas... Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. É por isso que Marcos 16 fala, cara. Vocês pisarão em serpentes, em escorpiões. Então, quando eu começo a me sentir oprimido, quer dizer que eu estou brigando com o diabo com o ombro, não com o pé. Porque opressão é quando eu começo a oprimir alguém que está de lado comigo, na mesma altura, e ele não está na mesma altura. Então não existe lugar onde eu entro que eu sinto vontade de vomitar. Inclusive aqui do lado em Itatinga, que eu já entrei várias vezes para pregar o Evangelho. E sair puro em nome de Jesus. Alguém sabe o que é Itatinga aqui? Quem não sabe o que é Itatinga? Itatinga é o maior bairro da América Latina a céu aberto de prostituição, que está a poucos quilômetros daqui. Meu Deus. E se nós não enxergarmos isso como grande comissão, como um chamado de Cristo, nós estaremos desperdiçando parte da autoridade de Jesus. Porque lugar onde nós não exercemos a autoridade de Cristo é um lugar onde nós desperdiçamos a autoridade que Ele possui nele mesmo. Jesus não perde a autoridade, mas eu não quero desperdiçá-la. Vamos lá. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu oro nessa noite para que Deus levante nesse exato momento batizadores do Espírito Santo. Não foram poucas vezes que eu vi pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho serem batizados no Espírito Santo na Roosevelt, na Praça da República, na Sé.
E aí eu começava a orar por essas pessoas, elas começaram a sentir formigamento, algumas delas caíam no chão, outras delas começavam a orar em línguas, mas eu vi milhares de pessoas nas ruas de São Paulo que não tinham ouvido o Evangelho, não fazia parte de um contexto cristão, serem tocados pelo Espírito e a vida delas serem mudadas. Porque eu cria que aquelas pessoas poderiam ser cheias do Espírito antes de ir para uma igreja, antes de pisar numa célula, antes de passar por um curso de discipulado, porque eu carrego dentro de mim o princípio do eunuco, que me impede de eu ser batizado agora. Eu descobri que não precisa esperar o culto chegar, a célula acontecer, uma reunião acontecer, alguém fazer o primeiro acorde do violão para que alguém seja batizado no Espírito Santo, se nós formos intencionais em falar dele nas ruas, porque às vezes muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas nunca ouviram falar do Espírito Santo, e aí eu prego o Evangelho do Espírito Santo, que Deus quer habitar no homem. E muitas das vezes, num estrago de segundos, alguém é cheio do Espírito no meio das ruas e começam a experimentar a habitação do Deus da eternidade. O Deus da eternidade habitando em um corpo mortal. O Deus da eternidade habitando em alguém temporal. Batizadores no Espírito. Pessoas que vão impor mãos sobre outras e o Espírito vai descer quando nós fazemos a oração desse século, que é: vem Espírito Santo. Essa desde 1904, lá com Gales. Até então, essa é a oração que nós estamos persistindo em fazer. Vem Espírito Santo. Evan Roberts fez essa oração, William Seymour fez essa oração, Billy Graham fez essa oração, Lonnie Frisbee fez essa oração. Homens de Deus que carregaram o Espírito Santo para estágios, para ruas, para hospitais, fizeram essa oração simples e singela, de que no momento que nós dizemos vem, ele invade o tempo e o espaço, e aquilo se torna eternidade. Você já, por acaso, já prestou atenção que quando o Espírito Santo entra no lugar, a sua mente ela é deslocada para um senso eterno? Meu Deus, eu adentrei a eternidade, porque isso é presença de Deus, senso de eternidade na nossa mente, no nosso corpo. A eternidade entrando dentro de uma pessoa. E a partir do momento que o Espírito Santo entra nela, ainda que morra, viverá. Vamos lá. Mais de 15 anos atrás, eu passei por um avivamento universitário na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu me lembro do meu irmão, ele ficar estirado no campus do Mackenzie, babando no chão, orando em línguas. Da gente correndo em volta da quadra, porque o Espírito Santo tinha tomado a gente. Vamos lá. Da gente parar e orar por pessoas em todos os lugares, abraçar pessoas que estavam chorando, colocar para dentro de casa da nossa kitnet, pessoas que estavam em depressão, e essas pessoas começarem a ser transformadas, simplesmente porque nós paramos por uma pessoa. Qual foi o start? Qual foi o start? Quando o menino da minha sala, Brian, em 2011, ele se atirou do 10º andar, na rua Cesário Mota Júnior, porque ele estava no trote do Mackenzie. Ele era da minha sala, e aquilo gerou uma crise profunda de mim. Faz 1 ano que eu estudo com esse menino, e eu não tive a oportunidade. Será que eu não tive a oportunidade de pregar o Evangelho para ele? E aquilo começou a gerar uma indignação em mim. Que tipo de cristianismo que eu vivo? Onde eu estou aqui há 2 anos fazendo estudos bíblicos,
e nada acontece. É estudante crente atingindo estudante crente, e a gente não vê pessoas sendo libertas das drogas, da depressão, da ansiedade, de homossexualidade, seja lá do que for. E aquela crise identitária e teológica dentro de mim, que, não, Deus só quer salvar alguns, fez eu me encontrar com um grupo herético, chamado Dunamis Movement, que para um cristão presbiteriano, de doutrina que não crê, que é cessacionista, que se batesse palma já era avivamento. Eu me lembro de o reitor do Mackenzie, eu não vou citar o nome dele agora. Naquela época ele me chamava assim: Gabriel, vem aqui. Chama aquele menino lá, cabelo enroladinho lá, que está fazendo adoração. Tadinho do Alessandro. Aí chamou nós dois e falou assim: isso aí é sessão do descarrego. Eu falei assim: descarrego do espírito. Toma. Brincadeira. Eu fui mais respeitoso com ele. Mas houve um divisor de águas na minha vida, quando aquilo que eu chamava de heresia se tornou meu amigo. E nós começamos a ver dentro do Mackenzie pernas crescendo, pessoas sendo curadas de cegueira, de problema nas pernas, de costa, de... Oh, Deus, faz de novo. A gente tomou uma decisão, a gente vai parar por toda pessoa que estiver chorando no campus do Mackenzie. Eu sou a resposta de oração delas. Da onde nasceu a Igreja One? De um desejo de ver o Espírito sendo derramado numa universidade. Faz de novo, Deus. Faz de novo. Naqueles dias eu tive um encontro com Deus por meio de 1 Timóteo capítulo 2. Vocês estão aí? Felizes? Com fome de Jesus? Então eu era um presbiteriano que não acreditava na salvação de ninguém, nem na minha mesmo. E eu creio que esse texto aqui é a centralidade daquilo que Deus quer expressar essa noite. Estão aí? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4 vai dizer: eu vos ordeno que, antes de tudo, que se façam orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que são embutidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, tranquila, uma vida mansa, de piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Meu Deus, 15 anos atrás eu fui atingido por 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Obviamente isso não é uma defesa ao universalismo, falando que todos vão ser salvos, mas que nenhum homem, nenhuma alma na história da humanidade não tenha passado pelo desejo de Deus de salvar. Meus amigos, nós precisamos encarar o desejo de Deus. Precisamos encarar os afetos de Deus. Como vai dizer na teologia, o patos divino. O profundo e entranhável desejo de Deus pela humanidade. Esse versículo aqui que fala do desejo de Deus se atrela diretamente com João 3,16, porque Deus amou.
Ou seja, é dos entranháveis e profundos afetos de Deus que todos sejam salvos. E frente ao seu profundo desejo de salvação da humanidade, Deus não brincou, a ponto de torturar o seu próprio filho. Isso revela o desejo apaixonado de Deus. É por isso que se chama na Páscoa de paixão de Cristo. Porque é a paixão de Cristo revelada em salvar o homem, a ponto de, sendo Deus, se permitir ser torturado pelos homens. Não foi uma morte tranquila. Não foi um processo de tortura tranquilo. Não foi limpo. Não foi justo. Foi vergonhoso. E a cada chibatada, paulada na cabeça, cuspe, queda no chão que Jesus sofria, o coração dele pulsava. Gabriel Cantarino. Gabriel Cantarino. João Paulo. Mark. Qualquer um de nós que estejamos aqui. Jesus escolheu sofrer o que sofreu, porque Ele desejava profundamente que eu vivesse a eternidade junto com Ele. Jesus preferiu a tortura do que viver sem mim. Não, e eu não sou o centro do coração de Jesus. Não é uma pregação coaching, não é uma pregação centralizada no mundo, mas é a decisão dele. Ele preferiu esta carne do que a dele. Ele preferiu o sofrimento dele do que o meu. E Ele não me livrou do sofrimento apenas da doença, da morte. Não, Ele me livrou do principal sofrimento, o eterno. Oh, Deus, por favor. E é engraçado porque, não é engraçado, é interessante que Deus Ele não deseja pouco. É porque a nossa oração se resume assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? O número da sua casa é muito pouco para o tamanho do desejo de Deus. A gente precisa transcender um pouco através das Escrituras. Deus não deseja só a minha casa. Deus não deseja só a minha rua. Deus não deseja só o meu bairro. Deus não deseja só Campinas. Imagina, meus amigos, se Campinas fosse batizada com um profundo desejo de Cristo, de salvação, por todo homem, por toda mulher, toda criança. Imagina o Espírito caindo sobre Itatinga, e aquelas mulheres que estão em situação de prostituição, voltando para suas casas com Maria Madalena, sendo limpa dos seus pecados, libertas de demônios, e quando se entra agora em Itatinga, aquele bairro se tornou um bairro residencial, de família novamente. Simplesmente porque aquele bairro experimentou um profundo desejo de Deus de salvação. Mas Deus não deseja só Campinas, Deus deseja São Paulo, não só a cidade de São Paulo, mas o estado de São Paulo. Deus deseja o centro-oeste inteiro, junto com o nordeste, junto com o sul. Deus deseja o Brasil, Deus deseja as nações, Deus deseja a América Latina, a América do Norte, a Europa, a Ásia, a África, o Ocidente, o Oriente. Deus deseja todos os povos, 7 bilhões de pessoas. E cada uma delas está dentro do profundo desejo de Deus de salvação. E quando nós experimentarmos isso, nós não seremos movidos por um simples ativismo. Sexta-feira eu vou evangelizar. Não, agora é meu grupo de evangelismo. Não, agora é minha hora de evangelizar. Não. A minha vida vai ser consumida pelo desejo de ver toda a alma tendo um encontro com a pessoa de Cristo, porque conforme vai dizer Sofonias, Ele é a preciosidade e o desejado de todas as nações.
Cristo Jesus. Cristo Jesus. Para minha infelicidade, Jesus quer salvar os pedófilos. Para minha infelicidade, Jesus quer salvar o seu abusador. Para minha infelicidade, Jesus quer salvar o alcoólatra. Para minha infelicidade, Jesus quer salvar os traficantes de pessoas. Para minha infelicidade, Jesus queria salvar Hitler. Deus deseja salvar, inclusive aqueles que nós não desejamos. Imagina passar a eternidade com aquele que te estuprou, com aquele que te abusou. Vamos lá. Esse é o profundo desejo de redenção de Cristo. Para minha infelicidade, é do desejo de Jesus salvar o desgraçado do Epstein. Mas quem pode, João Paulo, competir com o desejo de Cristo, que é superior ao meu, que não pode ser parado, unstoppable. Ele não pode ser parado, ele não pode ser medido, ele não pode ser quantificado, ele não pode ser qualificado, ele é violento. O Senhor está nos batizando agora, com a profunda consciência que Ele deseja salvar. Que Deus te mova para dentro de um prostíbulo, que Deus te mova para dentro de uma rave, que Deus te mova para o Marajó, que Deus te mova para os povos sertanejos, os quilombolas, que Deus te mova para os ribeirinhos, que Deus movimente você. Como vai dizer Charles Spurgeon, todo cristão é um missionário, se ele não é um missionário, ele é um impostor. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele vai dizer: se os homens serão condenados ao inferno, que primeiro eles passem por cima dos nossos corpos. E alguns vão ainda enfatizar essa frase de Charles Spurgeon, dizendo que eles passem pelos nossos corpos mortos. O que Charles Spurgeon quer dizer? Que nós apliquemos todos os nossos esforços até a morte, para que os homens experimentem salvação. Se eles forem para o inferno, eles vão ter que pular por cima dos nossos corpos. Por que Deus quer revelar o seu profundo desejo? Porque Deus quer colocar a igreja com uma barreira entre a terra e o inferno. Mas mais que a gente não tem oferecido resistência o suficiente ao inferno. Nós estamos pouco comprometidos. As pessoas estão indo a passos largos para o inferno, e nós olhando e dizendo: vai, é isso mesmo, toma. Porque nós esquecemos que nós éramos dignos do inferno. A única coisa que eu e você merecíamos eram as chamas do inferno e da ira de Deus. Tudo que eu merecia era aquele cálice da ira de Deus passando pelo meu corpo e provocando a morte eterna. Mas Cristo Jesus, eu quero te dizer, eu não sou pior do que o Epstein.
Eu não sou pior do que Hitler. Eu não sou pior do que um pedófilo. Eu merecia o inferno tanto quanto eles, meu Deus. Mas Cristo Jesus, em sua infinita graça, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, as doces misericórdias de Cristo me alcançou. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was the blind, but now I'm found. I was lost, but now the Black Notes, a canção dos escravos, a canção de William Seymour, que um preto escravo, cego de um olho, começou a ser batizado pelo Espírito de Deus com labaredas de fogo. 120 anos atrás, um preto escravo, cego de um olho, que mal podia entrar numa sala para aprender, recebeu o Espírito de Deus caído sobre ele e começou a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Eles começaram a orar em línguas celestiais. Dons começaram a cair sobre aquele povo. E pretos e brancos, pela primeira vez, se reuniram no mesmo lugar. Uma criança de 6 anos que nunca tinha visto um piano na vida começou a tocar músicas clássicas. Outra criança que nunca tinha visto um chinês na vida começou a falar em mandarim. Aquela onda, aquele fogo, aquela labareda, aquele espírito ígneo começou a se alastrar, até que um dia 2 missionários atravessaram o Atlântico e foram parar em Belém do Pará. Eles abandonaram a boa vida dos Estados Unidos, o American Dream. E eles vieram para Belém. E de Belém começou a se espalhar no Brasil inteiro a Assembleia de Deus. E o Brasil foi tocado pelas chamas daquele avivamento de 1906, que caiu sobre um preto escravo.
Espírito do vivo Deus. Espírito do vivo Deus. Se mova nesse lugar, Espírito do vivo Deus. Se eu era um perdido, um cego, um miserável, desprezível, mas o som da maravilhosa graça, aquele som negro, foi quebrando correntes, foi quebrando correntes de escravidão, de divisões sociais, cadeias de pecados, de vícios, bares começaram a fechar. E ainda, debaixo do desejo de Deus, Mateus 9, versículo 35 vai dizer: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E vendo Jesus que aquela multidão estava desgarrada como ovelha que não tem pastor, sentiu grande compaixão delas. E disse no versículo 39, a seara realmente é grande e poucos são os trabalhadores. E tendo olhado para os discípulos, disse: rogai ao Senhor da seara, para que Ele mande mais trabalhadores para a seara. O meu sentimento sobre essa noite é que Deus queria casar o movimento de oração com o movimento missionário. Eu ordeno que todos os homens, em todos os lugares, levantem mãos santas, fazendo intercessões, ações de graças, súplicas por todos os homens, porque é o desejo de Deus salvar todos os homens. Eu sinto como que o movimento de evangelismo vai começar a levar taças cheias de incensos, de orações, intercessões para as ruas. E nós vamos liberar essas orações no meio de praças e de lugares, e Deus vai derramar essa taça. E essa taça, como vai dizer lá em Apocalipse 8, ela vai ter mais de um efeito. Ela não vai ter apenas um efeito salvífico sobre aqueles que estão condenados ao inferno, mas elas vão ter efeitos sobre os trabalhadores da seara, que deixarão de ser voluntários. Sabe por quê? Porque o voluntário, ele olha na segunda-feira e diz: eu não vou. Ai, que preguiça, hoje está chovendo. Ai, eu estou fraco hoje eu não consigo pregar. Isso é papo de voluntariado. Mas Jesus não está chamando voluntários. Jesus não está chamando pessoas que vão se doar por 3 meses. Jesus não está chamando pessoas que vão fazer um estágio na seara, um estágio no campo missionário. Jesus não está chamando estagiários. Jesus está chamando trabalhadores, pessoas que labutam, pessoas daquelas que, quando Jesus diz: aquele que bota a mão na obra, não olhe para trás.
Porque o efeito de rogar ao Senhor por trabalhadores não são voluntários, não são estagiários, não são pessoas que vão se dedicar de maneira temporal, mas eles se tornam escravos. Jesus olhou para aquela... Jesus olhou para aquela multidão como ovelha sem pastor, e movido de profunda compaixão, ele disse uma palavra: equibalo. Ele não diz assim: olha, por favor, se você tem interesse, por favor venha. Olha, bonitinho e bonitinha, se você estiver disposto, venha para a seara. Jesus percebeu que para atender o tamanho daquela multidão, ele não poderia fazer uma oferta bonitinha. Ele ia ter que pegar aquelas pessoas com uma pedra e lançar no meio da seara. E com uma pedra que não tem perna para voltar. Que palavra equibala é essa, Cantarina? É a mesma que Jesus olhou para o capeta e disse: sai. Equibalo. Você sai e não volta mais. Você sai sem direito de retornar. A mesma palavra que Jesus usou para expulsar demônios, ele usou para expulsar trabalhadores e não voluntários para a seara. Jesus não está te dando escolha essa noite. Não foi você que escolheu Jesus. Não foi você que aceitou Jesus. Você nunca teve escolha de coisa alguma. Você não escolheu vir aqui essa noite. Você não é soberano na sua vida. Como diz a minha mulher, você não se manda. Você não se governa. Você não aceitou Jesus. Você não tem que aceitar pregar o evangelho. Você tem que assumir. Você tem que oferecer a sua cabeça. Você tem que dizer: Jesus, então me consuma. É tudo ou nada, Jesus. Oh, meu Deus. Existe um chamado radical essa noite. Eu não estou pregando isso de mim mesmo. Eu não estou dizendo essas palavras de mim mesmo. Se você crê que o Espírito de Deus está aqui, então você crê que é Deus que está te chamando. Talvez no seu coração esteja assim, não é que o nosso coração ardia enquanto ele dizia aquelas palavras. E se o seu coração está ardendo, provavelmente isso é voz de Deus. Se estão escorrendo lágrimas nos seus olhos, talvez seja a voz de Deus. Se existe um espanto na sua mente, perguntando o que é isso, um estado de êxtase como houveram naquela multidão, dizendo: o que é isto? Se há no seu coração, como no povo de Israel no deserto, e quando o maná caiu do céu, eles perguntavam: o que é isto? Talvez seja a voz do Senhor. E com todo respeito, talvez não seja talvez. Essa não é uma noite onde o Senhor está nos oferecendo uma oportunidade melhor de emprego. Jesus não está te oferecendo uma carreira melhor. Olha aqui que bonitinho. Hoje eu te mostro aqui o currículo, as suas bênçãos, aquilo que você vai ganhar. Não. Essa noite não é uma oferta de emprego que você olha e fala assim: é, Jesus, eu tenho coisas melhores para fazer. Não.
A gente cantou aqui, vamos ser verdadeiro com aquilo que a gente cantou. O rei entrou e está andando no nosso meio, as nossas coroas caíram ao chão. É isso ou não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos responder a Ele, permitindo com que as nossas coroas, o nosso senso de controle, o nosso senso de autopreservação caia por terra. Essa noite não é uma oferta de emprego, essa noite é um comissionamento. Presta atenção. Se Cristo está te chamando de uma maneira radical essa noite, isso revela quão radical Ele será com a seara. Catarino, quais são os efeitos desse equibalo promovido por um movimento de oração? Mateus capítulo 10, versículo 1 vai dizer: tendo Jesus dito essas palavras, chamou 12 dos seus discípulos e dando eles autoridade para expulsar todo demônio e curar toda enfermidade. Qual que é o resultado de equibalo? Sinais e maravilhas que promovem não a nossa glória, não é o show da fé, não é, deixa eu te mostrar como é que essa perna cresce. Não. É um movimento de sinais e maravilhas que promovem salvação, que promovem glória a tão somente Cristo Jesus. Eu estou cansado de show da fé. Eu estou cansado do milagre pelo milagre. Aquela coisa que deixa os nossos olhos fascinados com uma coisa. Não. Eu quero os milagres, os sinais, os prodígios que glorificam Jesus. E eu acredito em todos eles. Eu acredito nos sinais e maravilhas até que você não acredita e você desconfia se é de Deus ou não é de Deus. Eu acredito naquele sinal que Paulo fez de jogar o lenço sobre os outros e as pessoas serem curadas. Eu não acredito no que o Valdomiro Santiago faz, eu acredito no que Paulo faz. Ou seja, Deus está purificando o movimento de sinais e maravilhas. Uau! Porque Deus está desconectando, Anderson, o movimento de sinais e maravilhas do palco e do púlpito, e conectando sinais e maravilhas ao movimento apostólico da grande comissão. Porque é isso que Paulo fala: essas são as minhas credenciais de apóstolo. Meu Deus! Se Deus levantasse nesse exato momento avivalistas e uma geração apostólica que vão andar em sinais e maravilhas para a salvação, porque fomos chamados para destruir as obras de Satanás. Cristo Jesus. Hoje eu estou para loucura. Mas não confunda com a loucura do homem. Hoje eu estou para a loucura de Deus. Aquela que vai promover desprendimento, entrega, radicalidade, como aqueles 2 meninos que se venderam como escravos para uma ilha de tráfico humano. Eles se venderam para o tráfico humano e nunca mais se ouviram falar do nome deles.
Deus está chamando meninos aqui, meninas, adolescentes que estão dispostos a dizer: Deus, apaga o nome da minha história, da história. Apaga o meu nome da história, mas salva a minha geração. Deus, exclui a minha conta do Instagram, mas salva a minha geração. Deus, que eu não seja lembrado, mas salva a minha geração. Quero te dizer, te permita que Cristo seja radical com você essa noite. Ele já foi radical na cruz, mas deixa Ele fazer de novo. Deixa Ele virar o seu mundo de cabeça para baixo. Deixa Ele inverter tudo. Deixa Deus te enlouquecer. Deixa Deus te perturbar. Deixa Deus não deixar você dormir. Deixa Deus roubar a sua paz. Deixa Deus essa noite te possuir. Deixa Deus te possuir essa noite. Eu quero te dizer uma coisa: reputação não é fruto do Espírito. Reputação não é fruto do Espírito. Deixa Deus destruir a sua reputação. Dobra no Senhor, dobra no Senhor, dobra no Senhor, dobra no Senhor. Se você deseja que Cristo te atropele essa noite, presta atenção, você deve perceber que eu amo experiências com Deus, mas eu não estou falando disso, cara. Eu estou falando de um chamado radical a Cristo, que só precisa ser respondido uma vez na vida. Deus, eu vou te responder agora por toda a minha vida, para que o Senhor nunca mais precise me chamar de volta. Eu estou aqui. Deus, eu estou aqui, de uma vez por todas. Eu estou aqui uma única vez por toda a minha vida. Faz o que o Senhor quiser de mim, mas não me deixe de fora. Se você é essa pessoa, eu queria te convidar aqui na frente.